Mas a principal notícia chegou hoje, finalmente, da França e foi confirmada pela direção executiva de futebol do Vasco. O atacante Carlos Andrés Gomes, de 22 anos e que estava no Rennes da França, fechou a sua vinda para o Brasil. Deve estar chegando ao Brasil até a próxima sexta-feira. Havia uma possibilidade dele chegar somente semana que vem, mas ele deve chegar até a próxima sexta-feira. Quem fechou essa negociação foi o diretor executivo, Admar Lopes, que negociou o empréstimo dele por um ano, com opção de compra, em valor não divulgado, mas que me garantiram não é nenhum daqueles valores altíssimos previamente divulgado. Em torno de 5 milhões de euros, 7 milhões de euros, não será. Até porque é um jogador que não estava sendo tão aproveitado no Rennes, e o Vasco vai fazer uma negociação casada, porque o Rennes empresta, sabendo que lá ele não renderia, e que aqui ele tem muito mais possibilidade de aparecer e de poder, quem sabe, abrir novas portas. É um jogador jovem, jogador de muita velocidade, e ele vem para ser ponta direita. Ele joga pelo lado direito, é um ponta como nos velhos tempos. Jogador que arranca, tem força, tem saúde, e é um jogador que chega cercado aí de uma expectativa, porque o início dele foi muito bom, mas o final não tem sido tão bom. Apesar que é duro a gente dizer o final, porque ele tem 22 anos de idade. Ele surgiu no Milionários, clube de Bogotá, e já jovem estava indo para as seleções de base da Colômbia. Ele chegou a ser comparado, e hoje eu falei com a minha querida amiga Marina Granzeira, da Rádio Caracol, que me disse, Flávio, no início da carreira, chegava a dizer, pela velocidade, pelo talento dele, de fazer muitos gols, que ele seria o novo Falcão Garcia, centroavante colombiano que também jogou em grande nível, jogou na Europa, jogou na França principalmente, e ele foi tão bem que cedo ele foi para o Salt Lake City, da MLS, da Liga Norte-Americana, comprado por 3 milhões e meio de dólares. Foram 2 temporadas, 30 participações em 65 jogos. 30 participações em gols em 65 jogos. Um desempenho muito bom, e por esse desempenho ele foi negociado com o Rennes por cerca de 10 milhões de euros. Foi comprado por 3,5 de dólar e foi vendido por 10 milhões de euros. O Salt Lake City fez realmente um grande negócio. Mas na França, ele não foi bem. Jogou apenas 17 jogos, passou a entrar mais no final das partidas, tinha baixa minutagem, mas mesmo assim, Admar Lopes conhece o jogador, de trabalho de scout, da participação dele principalmente na França e nos Estados Unidos, e foi atrás desse atacante pela juventude e pela característica, que é uma característica que o Vasco não tem. Realmente, o Vasco não tem um ponta com essa característica. O Vasco discutiu o modelo de negócio com o Rennes e vai pagar uma pequena quantia, também não divulgada, por esse empréstimo, mas tudo dentro daquele papo que a gente teve ontem, de um orçamento organizado, de algo planejado, e o Admar Lopes usou, sim, do seu prestígio, conhecimento dentro do futebol francês, de 3 clubes, de trabalho em 3 clubes, inclusive sendo campeão em um, no Lille, para destravar essa negociação, que no início o Rennes só queria vender, mas acabou que a coisa andou e passou a ser um negócio viável, e hoje se fechou essa negociação. Mas a grande pergunta, e o torcedor do Vasco tem todo o direito de perguntar, ele vai ajudar? Ele vai ser um jogador útil? Pelo que ele vinha jogando na França, ele é um jogador que vai dar retorno ao Vasco da Gama? Bom, a gente foi ouvir jornalistas, pessoas que viram, que acompanharam o Andrés Gomes, o Carlos Andrés Gomes, no início, na Colômbia, também nos Estados Unidos. E na França, apenas conversas. Poucos jornalistas acompanham o Rennes, que não é um clube de ponta do futebol francês, mas informações básicas que eu vou procurar passar para você. Primeiro, eu vou ouvir um companheiro que, assim como a Marina, é também da Rádio Caracol, é um profissional que
cobre Copa América, está sempre ligado com seleção, está sempre pronto a nos ajudar. O companheiro Juan Camilo Vargas, que direto de Bogotá, vai falar um pouquinho dessa contratação do Vasco, desse jogador. Jornalista que traz agora, pedi a ele para falar despacio, devagar, para que a gente possa compreender, para que você possa compreender. Vamos tentar tirar alguma dúvida daquilo que ele vai falar. Juan, Carlos Andrés Gomes é um jogador que na Colômbia foi bem, é um jogador que pode estar voltando ao futebol sul-americano até por intenção de retornar à seleção principal do seu país. Ele foi convocado ano passado para a seleção principal da Colômbia, mas depois não foi mais. O que você pode dizer aos assinantes, aos ouvintes, aos vascaínos ligados no canal Atenção Vascaínos sobre esse jogador? Boa noite, Juan. Hola amigos, saludo especial desde Bogotá, Colombia, la capital de este país, donde tuvimos el placer de ver, de disfrutar a Carlos Andrés Gómez, jugador que llegará al Vasco da Gama, un gran refuerzo, un excelente jugador, un extremo que para muchos era la primera vez, por lo menos en el equipo de Bogotá que estuvo, que fue Millonarios, era la primera vez que veíamos un jugador tan potente a tan temprana edad. Era una característica muy especial de este jugador. Cada vez que cambiaba de ritmo, era capaz de eludir los rivales que tuviera enfrente. Hizo muchos goles de esa manera, con velocidad, con mucho espacio, atacando el espacio, con la pelota en los pies o marcando la diagonal y balones filtrados que le tiraban. Eso incluso lo llevó a ser vendido muy prematuramente, muy temprano a la MLS. Allí jugó en el Real Salt Lake y también marcó goles y fue muy exitoso. Eso también derivó en su paso al fútbol francés y posteriormente en su llamado a Selección Colombia, incluso entrando en partidos importantes de eliminatorias de los clasificatorios. El más reciente frente a Uruguay, en el que Colombia perdía 2-1 en el Estadio Centenario de Montevideo. Él entra para el último minuto y marca el 2-2. Colombia empata el partido al último minuto o al penúltimo minuto, pero desafortunadamente después Uruguay en la siguiente jugada saca y marca el 3-2 que le dio la victoria al equipo charrúa. Carlos Andrés Gómez es un gran jugador, una gran pieza, tiene apenas 22 años y en potencia es uno de los mejores extremos colombianos. Así que Vasco da Gama puede estar tranquilo porque se está haciendo con un gran jugador que además responsable de una camada, un grupo de jugadores que salieron de aquí de Millonarios de Bogotá, muy exitosos, con mucha proyección y muy tranquilos, muy enfocados. Así que chapó, felicitaciones porque es un gran jugador que además aquí en Colombia apreciamos por su paso por Selección Colombia. É isso, muito elogiado. Matéria de hoje, inclusive do GE, traz as seguintes informações. Nascido em Quibdó, da Colômbia, Andrés Gomes fez sua estreia no profissional aos 19 anos no Milionários, clube pelo qual passou por todas as categorias de base. Fez seu primeiro jogo no empate em 1-1 com o Aliança, no dia 14 de novembro de 2021. Muito jovem. Naquela temporada, o jogador conviveu com um velho conhecido da torcida vascaína, Fred Guarim, com quem tentei até contato hoje. O volante se despedia dos gramados justamente na temporada de estreia de Andrés. Os dois, no entanto, não chegaram a atuar juntos. Ao todo, o atacante disputou 8 partidas em seu primeiro ano como profissional. E o ano seguinte foi o da afirmação do jovem colombiano. O atacante se firmou como titular absoluto da equipe comandada por Alberto Gamero e conquistou a Copa da Colômbia. Foram 49 jogos e 12 gols marcados. É um jogador com muito prestígio no futebol colombiano. Hoje falei com 2 jornalistas que não tinham porquê de mentir ou exagerar. É um jogador que é tido como uma ótima revelação, um jogador de muito talento, que, como disse o Juan, jogou contra o Uruguai numa partida no Centenário, que a seleção colombiana perdeu, mas entrou muito bem na partida. Só que depois ele vai para os Estados Unidos. E ele chegou em janeiro de 2023 ao Real Salt Lake e se tornou o 4º colombiano a atuar na história do clube norte-americano. E a gente vai ouvir o companheiro Thiago Brandão, do Território MLS, que cobre o futebol norte-americano e que vai nos trazer também uma impressão de como foi o atacante Carlos Andrés Gomes jogando recentemente
nos Estados Unidos, em Salt Lake City. Tudo bem, Thiago? Fala, Flávio. Thiago Brandão na área para falar um pouquinho sobre Andrés Gomes, novo atacante do Vasco da Gama, um jogador que teve passagem pelo futebol dos Estados Unidos, agora está desembarcando no Rio de Janeiro para reforçar a equipe do Vasco. Andrés Gomes é um ponta de muita velocidade, muita explosão, um ponta que costuma ser bem objetivo. Não é um driblador, não é esse estilo de jogo do Andrés Gomes, pelo contrário, é um cara que joga muito explorando a velocidade, o campo para correr, é um cara que gosta disso e que sempre busca e visa a finalização. É um cara que vai criar muito volume, até por isso vai errar algumas situações, mas eu acho que é um jogador interessante para esse Vasco, sim. Sua passagem pelos Estados Unidos foi meteórica, ele chega muito jovem do futebol colombiano, que é um mercado que a MLS explora bastante, né? Contrata bastante da Colômbia. É um garoto que chegou no futebol dos Estados Unidos e rapidamente tomou posição no Real Salt Lake. Seu primeiro ano foi muito bom, o segundo ano foi tão bom que ele foi vendido para o Rennes por uma fortuna, 10 milhões de euros. Ele tem números muito bons nos Estados Unidos, justamente assim, com espaço para correr, time jogando no contra-ataque, coisa do tipo. Ele sempre chega com muita explosão, muita velocidade, buscando, como eu disse, o gol. Não é um driblador, não é um ponta que vai gerar ao Vasco dribles, nada desse tipo. É um cara que vai sempre buscar espaço e campo para correr em busca de uma finalização. Acho que é uma boa contratação, acho que pode ajudar. E acho sim que é uma boa aposta que faz a equipe do Vasco da Gama ao contratar o Carlos Gomes. É um jogador jovem com potencial de revenda. A gente tem que ressaltar que não deu certo na Europa, volta ao futebol sul-americano, foi apenas uma temporada no futebol europeu, então não dá para tirar tantas conclusões assim, mas eu acho que pode sim ajudar o Vasco. Ainda é jovem, vai evoluir no futebol brasileiro, e eu acho que é uma boa aposta sim do Vasco da Gama para ajudar nesse segundo semestre, tá bom? Sempre que precisar, é só chamar. Tamo junto.